Tá no ar o Top News a partir de agora. Você acompanha o fechamento do mercado junto comigo, com ele, com o Rafael Lara também, claro, o Gabriel Monteiro, que está se posicionando. Daqui a pouquinho eles aparecem por aqui. Além disso, aqui vocês também acompanham aí as principais notícias, os últimos movimentos das bolsas aqui do Brasil e do mundo e a análise desses movimentos aqui. Hoje com o Victor Blasquez, né, sócio da Prumo Capital, né? Mas antes, deixa só eu dar aí boa tarde para eles estão se posicionando, dá para poder a gente falar com eles já? Dá para dar boa tarde aí pro Rafa? Eu sei que dá, Rafa já tá aqui, tudo ok com o Rafa? Tudo bom? Então, o Rafa já tá aqui, então Rafa, tô pronto boa tarde aqui para você. Rafa já tava posicionado aí, viu, Rafa? Tô Agora pronto, já tá... quase infartando de dar risada com o grande professor Cabral, porque não tem como, gente, não tem. O Cabral é simplesmente assim, cara, sensacional. Inclusive, esses dias eu perguntei pro grande professor Cabral qual que era a atitude mais romântica que ele já fez na vida. Ele disse que foi levar a esposa dele no rodízio. Eu achei sensacional, porque ele fez toda uma tese do porquê que a palavra rodízio é mais bonita do que a expressão eu te amo. Enfim, grande Cabral, um beijo pra ele, eu adoro ele aí. Olhando pra ele, eu acho que já dá pra gente deduzir porque que é mais romântico. Não, o Cabral é sensacional. Vamos pular essa parte. Gabriel Monteiro já tá ok aí, então, gente? Eu já tô aqui preparadíssimo pro Top News. O Rafa é sempre muito preparado, já tava prontíssimo aqui para apresentar o programa. Eu vim aqui para trazer algumas notícias aí no Giro de Notícias aqui no nosso começo de programa. Então é um prazer estar com você novamente aqui, Débora, e com o Rafa também para esse início de programa. Eu não sabia se eu podia anunciar essa outra parte não, mas anunciei também, tá, meninos? Vamos lá, mas vamos começar aqui essa edição do Top News, vamos falar de coisa séria, vamos lá partir para esse fechamento do mercado, começando aqui essa edição com a atualização do mercado aí com o mapa de calor do Profit Pro aqui da Nelógica, gente, olha só, a gente que tem agora aqui o Ibovespa subindo 1,41%, vocês que estão acompanhando aqui a nossa programação desde o início da manhã, viu que a gente já chegou aí, né, a uma mínima aí hoje de 108.849 pontos, aí a gente conseguiu passar os 110 mil pontos, a gente está conseguindo segurar aí. Vamos ampliar aqui o nosso mapa de calor por variação para poder a gente entender um pouquinho aqui esse mercado. Cash 3 vem nesse rally de alta aí, está segurando, expandindo alta aí desde o período da manhã, 13% de alta agora aqui nesse momento. A gente também tem Via aqui subindo 9%, 9,38%. A gente vai entender já do porquê dessa alta de Via agora aqui. Grupo Soma também está subindo agora aqui ao 6,09%. CVC Brasil que está subindo 5,68%, desculpa. E aí a gente, claro, tem notícias aí que, né, a gente trouxe ontem aqui das fronteiras dos Estados Unidos que estão se abrindo e tudo mais. Retomada aí das atividades e também, né, com a diminuição aí das restrições por causa do Covid-19, isso acaba também, claro, favorecendo o turismo e aí a CVC Brasil sai aí sendo favorecida. Tem também aqui um setor de shoppings também que tá sendo aí favorecido hoje. Ontem a gente viu queda do setor, hoje está disparando nas altas. A gente vai conversar sobre esse setor aqui hoje com um analista que a gente vai trazer daqui a pouquinho por aqui. Mas antes da gente continuar falando do mercado agora, né, eu quero ir para as principais notícias aqui do dia, dessa terça-feira, inclusive, porque o presidente Jair Bolsonaro foi ele que abriu hoje a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, né, em seu esperado discurso. Ele criticou a imprensa, falou sobre o tratamento precoce, que ele mesmo fez, inclusive disse que durante o seu governo o país não tem, até então, nenhum caso de corrupção. A gente vai ao vivo agora lá para os Estados Unidos com a nossa correspondente internacional, a Giovanna Locatelli, que acompanhou aí em tempo real, né, Giovanna, o discurso aí do Bolsonaro. E tem mais detalhes aí para a gente, né, isso, Giovanna? Boa tarde. Boa tarde, Débora, boa tarde a todos. Realmente, ele trouxe um tom mais otimista, um tom de frescor ao governo brasileiro aí, nessa que foi a terceira participação de Jair Bolsonaro como presidente, abrindo a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, Débora. Ele disse, como você falou, que o Brasil mudou, citando isso, ele falou que há 3 anos o Brasil não registra nenhum caso de corrupção. A gente perdeu o sinal com a Giovanna, é isso? Eu vou pedir para o pessoal da produção ver se a gente consegue recuperar o sinal aí com a Giovanna, ela que tem os destaques aí também, tem todas as aspas, é tudo que o presidente Jair Bolsonaro estava falando aí nesse discurso que a gente transmitiu aqui durante toda a nossa programação. Se você não conseguiu acompanhar a nossa programação ao vivo aqui no período da manhã, né, com certeza é só ir lá nas nossas playlists aqui no nosso canal do YouTube que você vai conseguir aí assistir tudo na íntegra. A gente transmitiu aqui ao vivo, na íntegra, todo o discurso do presidente Jair Bolsonaro
Bolsonaro, lá nessa Assembleia da Organização das Nações Unidas, né, existia aí também uma grande expectativa se o presidente iria realmente conseguir fazer o discurso, já que ele não tinha, né, se vacinado, e a gente sabe das restrições impostas aí nos Estados Unidos, ele que era o único presidente do G20 que não tinha se vacinado, a gente também explicou isso aqui, né, existe também uma questão de regras, o espaço, né, a Organização das Nações Unidas trata-se, né, de uma área internacional e por causa disso já tinha sido explicado que o presidente Jair Bolsonaro iria sim poder participar, poder fazer o seu discurso. E ele fez, ele que, né, conseguiu aí acalmar os ânimos, trouxe sim aí um certo ânimo, né, para os mercados. Não à toa, a gente também de imediato viu uma resposta ali na Bolsa que começou a responder, né, e aí a gente tem mais detalhes aí então com a Giovana Locatelli, que ela que acompanhou em tempo real. A gente já tem a Giovana ainda não conseguiu voltar. Bom, era um tom que era esperado, a gente que estava esperando aí realmente já esse discurso do presidente Jair Bolsonaro, né, o Rafa? Exatamente. A expectativa, além disso, era de que ele cumprisse realmente o que estava sendo previsto, porque o medo era que ele improvisasse nesse discurso, né? Acho que todo mundo estava meio tenso aí se o presidente Jair Bolsonaro ia fazer improviso ou não, né, Rafa? Exatamente, né, Débora? Inclusive, um discurso, né, que teve algumas mudanças, mas quando a gente, né, observa aos discursos do primeiro e segundo ano que ele foi, né, à ONU, são discursos até muito parecidos, né, ali citando a Amazônia, citando também que não houve, ou enfim, que não teve corrupção em seu governo. Inclusive, já queria até chamar, Débora, para nossa enquete hoje do dia, que já está entrando agora daqui a pouquinho, que a gente vai jogar então um fogo no parquinho aqui, né, Débora? A gente quer saber se vocês gostaram ou não gostaram do discurso hoje do presidente Jair Bolsonaro na ONU, né? Então vai ter aqui a enquete daqui a pouquinho para vocês deixarem aqui a sua opinião, né? Sim, não, mas, gente, sempre mantendo respeito aqui, sem ficar brigando um com o outro, né? Porque aqui o nosso interesse é trazer notícia de qualidade para vocês, né? Poderem tomar as melhores decisões em relação ao investimento. Inclusive a Paula Moraes aqui mandando no chat um beijo para a Paula, inclusive, aí, né? Mandando assim, gente, cadê o like? Faltam poucos inscritos para batermos 30 mil. Pois é, gente, vamos lá, ó. Batemos ontem, né? A gente tinha batido o recorde de likes na transmissão aqui ao vivo do canal, né? Durante o programa Geometria, a gente bateu ali 1000 likes e hoje já estamos com 1000 likes. E eu queria então, né, gente, vamos bater mais uma então a meta aí. Vamos para 1.200, 1.300, 2.000, 3.000. Vamos que vamos. Vai dando like aí. Vamos que vamos. Ó, aqui o pessoal mandando. Vamos ver aqui, ó, o João Guimarães, o Fabiano Muniz. Gente, só não vai ficar brigando no chat, hein? Fiquem aí com bastante respeito. Mas eu queria te chamar, inclusive, Débora, o grande Gabriel, né? Ô, Gabriel, como é que você viu esse discurso aí, né? Um discurso que ele movimentou também, falando, se posicionando, né, para os investimentos, né? Falando que o país é um bom local para se investir, né? Que o Brasil ele está bem posicionado para os investidores, né, o Gabriel? O presidente Bolsonaro ele trouxe mais ou menos, a Débora acabou de mencionar, um tom de apaziguação, ou seja, trouxe aqueles mesmos temas que você havia mencionado de outros discursos que ele havia dado na Organização das Nações Unidas, falando um pouco sobre a Amazônia, falando aí sobre a imprensa, criticando a oposição, mas deu um tom de panos quentes ali, na mesma tocada que ele vem dando desde a carta de apaziguação com o STF entre os poderes. A gente vê uma clara movimentação aí do governo em direção a tentar administrar essa crise política, administrar essa crise de riscos que o mercado está vivendo, e o mercado hoje deu uma leve respondida aí a esse discurso. Eu acho que animou os investidores, principalmente os investidores internacionais. Exatamente. Beleza. Aqui o pessoal está avisando aqui, viu, que a Giovana voltou. Então vamos lá, vamos entender aqui com ela, né, os outros destaques aí dessa fala do presidente Jair Bolsonaro, que era uma grande expectativa. Além disso, também teve o presidente dos Estados Unidos, o próprio Joe Biden, que falou em seguida, né, Giovana? Sim, é verdade. Como vocês estavam comentando aí, o tom de otimismo do Jair Bolsonaro, né, tentando atrair investidores para o Brasil, isso foi um dos destaques, né, dizendo que o Brasil tem um grande potencial de mercado consumidor, que o Brasil também é um excelente país em oferta de serviços e tem um alto nível de confiança no governo.
Então, com isso, eu acredito que ele deve ter mandado um recado aí para os investidores. Falou sobre energias renováveis, entre as questões do meio ambiente, Bolsonaro citou a região da Amazônia, né? Que a região amazônica equivale a toda a área da Europa Ocidental, que somente no bioma Amazonas, 84% da floresta ainda está intacta. Falou também do leilão da tecnologia 5G, que isso é uma coisa importante para o Brasil. E assim ele teve esse discurso otimista, valorizando o país aí. Mais uma vez, lembrando que foi a terceira participação de Jair Bolsonaro como presidente na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas. Biden falou em seguida, né, e eu tenho alguns destaques aqui do discurso de Biden. Foi a primeira participação de Joe Biden como presidente dos Estados Unidos nessa reunião geral da ONU, e ele disse que na próxima década será uma fase decisiva, né, que os países enfrentarão muitas crises, citou aí pandemia, crise climática, ordem do poder global, que são as prioridades dos Estados Unidos. Ele disse ainda que, nas palavras dele, abre aspas, enfrentaremos desafios globais com parceiros e entidades multilaterais. E ele disse ainda que os países precisam estar unidos mais do que nunca. Como a gente percebeu, a gente acompanhou várias ocorrências, várias coisas acontecendo aí no setor de defesa. A parte militar, claro, ocupou uma parte bastante importante do discurso do presidente americano. Ele disse que os Estados Unidos continuarão a se defender e a defender os aliados contra ataques terroristas. Falou também que as missões devem ser claras, alcançáveis e sempre que possível em parceria com aliados, e destacou que o poder militar dos Estados Unidos deve ser o último recurso a ser usado. Falou também da união dos países para buscar soluções nas áreas de saúde e de prevenção a grandes pandemias. Débora e equipe. Acho que eu vou dar os mercados aqui, que com certeza essa parte, esses dois discursos e discursos de outros líderes também mexeram com os mercados, não é? Por enquanto, Débora, tudo verdinho por aqui, Dow Jones em alta de 0,26%, S&P em alta de 0,32% e Nasdaq também está registrando alta de 0,63%. Débora, com vocês aí no estúdio. Boa, Giovana, muito obrigada pela participação, por estar atenta, e realmente o dia era de agenda esvaziada aí antes dessa decisão do FED, né, nessa quarta-feira, né, durante essa manhã o caso da Evergrande ficou apenas, né, sendo monitorado, né, mas aí assim a gente terminou essa tarde aí então, a bolsa aí então tá tudo operando em alta, e é isso, vamos esperar então amanhã, essa super quarta, para ver o que vai dar. E eu aguardo você aqui com todas as informações quentíssimas aí dos Estados Unidos. Joe, até amanhã. Ok, até. Obrigada, um abraço. Até mais, Giovana. Bom, voltando agora às notícias aqui do Brasil, é que as vendas aqui no comércio varejista têm alta de 0,2% no mês de agosto em relação a julho, de acordo com o Boa Vista. E a gente vai ao vivo agora com Gabriel Monteiro, que vai explicar melhor isso pra gente. Gabriel, se fosse o Ibovespa, eu diria que as vendas do varejo permaneceram estáveis. Dá para considerar crescimento? Débora, foi apenas um leve aumento no desempenho das vendas no varejo no país na comparação mensal dos dados dessazonalizados entre agosto e julho, segundo o indicador antecedente do movimento do comércio de Boa Vista Serviços. Além desse leve aumento, o indicador mostrou uma redução no ritmo de crescimento com base na comparação interanual, que foi de 1,3% entre os meses de agosto de 2021 e agosto de 2020. Apesar disso, o resultado veio dentro das expectativas, já que houve uma queda na confiança do consumidor e do comerciante nesse mesmo período. Só lembrando que na variação acumulada de 12 meses do indicador existe uma queda de 0,9%. Débora? É isso aí, Gabriel, obrigada. Olha só, e ainda falando de empresa, gente, a CVC vai usar recursos de aumento de capital para poder pagar dívidas e construir caixa. Para quem não lembra, né, a operadora de turismo aumentou o capital em agosto em mais de 454 milhões de reais com a emissão de 23,8 milhões de novas ações ordinárias, né, e foi justamente parte desse dinheiro, cerca de 202 milhões de reais, que foi usado, né, para poder fazer o pagamento dessas dívidas. No fato relevante divulgado pela empresa, foi explicado que os quase 252 milhões de reais restantes
permanecem em caixa. E a expectativa é que esse dinheiro seja usado, então, no desenvolvimento de iniciativas estratégicas de longo prazo e em capital de giro para a sustentação das operações de retomada das vendas do setor de turismo, com base no balanço patrimonial de 31 de agosto, onde já foram incorporados a capitalização e esse pagamento de dívida. A atual dívida bruta da empresa é de 1,2 bilhão de reais e o caixa de 900 milhões de reais. Mas esse balanço ainda não foi auditado. Inclusive, como eu tinha falado para vocês, CVC segue subindo, 5,92% agora. Bom, falando de varejo, o setor de varejo, a Via divulgou aí no comunicado que atingiu 100 mil vendedores no Marketplace, número que superou até a própria estimativa da empresa, que era até 90 mil vendedores em 2021. Eu volto com o Gabriel Monteiro, tem mais informações aí. Conta pra gente, Gabriel. Eu acho que agora já dá para a Via dobrar a meta, né? Já que a varejista disse que aumentou o número de vendedores em um tempo recorde aqui no mercado brasileiro. Eles foram de 10 mil sellers para a marca de 100 mil dentro de um prazo de apenas 9 meses. Eles também disseram que continuam aumentando as vendas digitais, ganhando market share, e destacaram também a entrada de marcas importantes nos últimos meses, o que provavelmente deve aumentar ainda mais essas vendas da companhia. E tem mais, até o final do ano a Via prevê ter novos serviços no Marketplace, como a oferta de crédito tanto para vendedores como para clientes, receita de serviços de advertising e treinamento específico. Não é à toa que a Via vem se destacando nas altas do pregão de hoje, né, Débora? É bem isso, viu? Olha lá, 9,51% de alta hoje. Mas é isso aí. Bom, e vamos agora com o Rafael Lara, que tem informações aí sobre a Shell, que teve aí um evento hoje para poder anunciar novidades da empresa. Fala aí, Rafa. É isso aí, Débora. A petroleira Shell planeja investir 3 bilhões de reais até 2025 em projetos integrados de energia renovável no Brasil, sendo a maior parte para o desenvolvimento de empreendimentos solares, de acordo com executivos da companhia em coletiva de imprensa realizada hoje para o lançamento da Shell Energy no Brasil, que é um segmento da empresa voltado à descarbonização, energia limpa e produtos ambientais. Atualmente, a empresa tem cerca de 2 gigawatts de projetos solares em desenvolvimento e pretende atingir aproximadamente 5 gigawatts até o fim deste ano, de acordo com a gerente de desenvolvimento de energias renováveis da América Latina, Gabriela Oliveira. Também estarão no foco dos aportes da companhia nos próximos anos o desenvolvimento da térmica a gás Marlim Azul, possíveis novos projetos também de geração a gás e a expansão de sua capilaridade comercial estarão aí no foco da empresa. Débora. Bom, olha só, em depoimento à CPI, o ministro da AGU, Wagner Rosário, afirmou que não houve superfaturamento na compra da vacina indiana Covaxin, porque não se chegou à fase de pagamento. Para explicar esse raciocínio, o ministro disse o seguinte, abre aspas, superfaturamento é um ato que acontece após o pagamento e o desembolso financeiro acima do valor de mercado. Esse caso não teve a contratação efetivamente e, por isso, óbvio, não houve pagamento. Então, assim, eu afirmo ao senhor que não houve superfaturamento do contrato, fecha aspas. O ministro ainda leu um trecho de um relatório da CGU que recomendou a suspensão do contrato e não o cancelamento. O documento afirma que o preço cobrado do Ministério da Saúde no contrato intermediado pela Precisa Medicamentos é inferior ao cobrado pela indiana Bharat BioNTech no mercado internacional. Bom, e Rafa, vamos agora ver as informações aí sobre o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que fez aí hoje uma declaração, não é isso, Rafa? É isso aí, Débora. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse nesta terça-feira que buscará um acordo de procedimento com os líderes na casa para abreviar o tempo de tramitação da PEC dos precatórios. Ele adiantou que irá fazer a instalação da comissão da PEC na leitura da sessão ordinária desta terça. Lira afirmou que, abre aspas, queremos andar com texto consensuado com uma consulta ampla aos líderes. O trâmite da PEC na Câmara é bem mais complexo que no Senado e tentaremos abreviar ao máximo o tempo se houver acordo de convergência com os líderes, fecha aspas. A declaração foi feita em reunião hoje com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Lira enfatizou que a solução para os precatórios não será pela tese do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, mas pela tese do cumprimento do teto de gastos e do cumprimento das decisões judiciais.
Lira disse também que, abre aspas, todos conhecem as opções que estão postas na mesa. Portanto, que fique claro que há o compromisso do respeito ao teto de pagar efetivamente os precatórios e abrir caminhos para a negociação para fazer qualquer acerto de contas público e privado dessas dívidas. Há, por fim, a criação do novo programa social, que é imperioso que seja neste ano, fecha aspas. O presidente da Câmara também lembrou que a aprovação da reforma do imposto de renda, que já foi aprovada pelos deputados no Senado, é importante para garantir o financiamento do novo programa social do governo. Para finalizar, Lira disse que, abre aspas, é importante que o projeto seja discutido em tempo hábil para que a gente possa concretizar esse programa ainda este ano, fecha aspas. Será que essa PEC dos precatórios vai sair, ô Débora? Vamos ficar de olho. Eu sei que isso foi o que deu um respiro na Bolsa hoje, viu, Rafa? A gente estava vendo aí, claro, depois da fala do presidente Jair Bolsonaro, a Bolsa, na verdade, hoje abriu em alta. Não era uma grande alta, mas abriu em alta, veio mantendo ali, né, aquela questão de cautela realmente, mas ali na expectativa pela fala do presidente Jair Bolsonaro, né, em momento nenhum a gente teve em queda hoje, era bem uma recuperação mesmo. E aí depois a fala do presidente Jair Bolsonaro, que foi uma fala realmente aí mais tranquilizadora, né, o Ibovespa seguiu expandindo alta, depois perdeu um pouco um fôlego com a virada de Nova York. E aí, depois dessa questão dos precatórios, deu uma disparada, recuperou os 110 mil pontos e vem segurando até o finalzinho aqui do mercado. É que eu abri agora aqui o setor de varejo, para poder falar um pouquinho sobre esse setor que está recuperando hoje aí o dia, né? Empresas, por exemplo, como Melius, que estão recuperando aqui o bloco. A gente está vendo aqui, por exemplo, tem empresa que está subindo aqui mais de 9%. Aqui, por exemplo, a Via, como essa notícia que a gente vinha dando, né, mais cedo aqui sobre a companhia. Olha só, Magalu que está subindo aqui 2,55%. A gente também tem no varejo de moda também alta em todo o varejo. Olha só, C&A que está subindo 2,62%, Lojas Marisa subindo 5,28%, o Grupo Soma sobe 6,44%, Lame 4 está subindo 5,32%, Lojas Renner sobe 3%, Arezzo 4,82%, né? Melius que está subindo agora, olha só, 14,35%. Chora, Gabriel. Gabriel, chora, Gabriel. E aí a gente tem também Pets no setor de varejo aqui, subindo 3,37%, né? O Chora Gabriel é porque ele saiu do papel esses dias, tá, gente? Por isso essa... É difícil a gente acertar o momento exato, na verdade, né, Débora? De entrar e de sair do papel, acho que Mas a sua estratégia naquele momento foi uma estratégia válida, é que aí depois vem um aumento. E assim, esse é o mercado, gente. Aí tudo vai depender, né, realmente aí da estratégia, o perfil de cada investidor. Mas aí eu não podia perder essa piada de agora, 14,35% de alta de Cash 3, né? Depois aí é um papel que realmente vem cobrindo bastante volatilidade. Se você está acompanhando a nossa programação, né, a gente já tem falado isso, repercutido isso bastante aí com alguns analistas. Já que eu estou falando aí com o Gabriel, então deixa eu dar um tchau já aí para você, Gabriel. Eu não vou te prender aqui como ontem, vou te liberar, né? O Rafa, não vamos fazer o que a gente fez ontem com ele. Não, ontem me seguraram aqui um monte de coisa para fazer, o Gabriel sentado, assistindo o programa aqui de bastidor, mas tá ótimo, tá lindo, tá melhor coisa impossível, na verdade. Para testar sua paciência. Mas tudo bem, vai lá, Gabriel, a gente vai deixar você ir agora. Um abraço para você, Débora, um abraço para o Rafa. Estamos aqui todos os dias trazendo as melhores notícias do dia. Eu fico com minha participação bem pocket aqui, bem rapidinha, mas é porque a gente está trabalhando o máximo possível para trazer informação de melhor qualidade para quem está nos assistindo. Então, agradeço muito por esse espaço. É isso aí, vai lá, Rafa, até amanhã você volta e a gente vai tocando o barco por aqui. Né, Rafa? Porque, inclusive, a gente tem notícias lá da Evergrande, é isso mesmo? Exatamente, Débora. Bom, é do ING, né, que falou que a Evergrande pode ser parcialmente vendida ou virar estatal. Acabou de ser essa notícia, inclusive, no investing.com, né? Eles acabaram de soltar essa notícia. O ING não descarta a possibilidade de que a Evergrande seja parcialmente vendida para terceiros ou transformada em uma estatal. Para a instituição, o governo da China deve interferir na reestruturação da empresa, buscando evitar uma crise de liquidez no mercado, mas o processo deve ser longo e um pouco mais complicado porque não se trata apenas de uma única empresa. As complexidades incluem um banco, uma farmacêutica e uma empresa de via expressa, todos localizados em Shandong, uma província chinesa. A Evergrande, né, corresponde a 2,2% do PIB nominal lá da China. Como é que será que vai se dar essa história, né, Débora?
Pois é, inclusive até abri aqui o setor de siderurgia e mineração. Rafa, hoje de manhã, durante a nossa programação do BMC News, eu estava conversando com o Marcos Saravalli, porque a gente não teve, o mercado da China tem um feriado, segundo dia seguido de feriado, né, bolsas de Dalian fechadas, em Qingdao aí minério de ferro teve estável, não teve aí tanto impacto aí realmente, mas essa questão da Evergrande é uma grande preocupação, né, uma grande expectativa do investidor, se isso vai estar refletindo e como vai refletir aqui no mercado brasileiro. Nesse momento aqui a gente tem Gerdau e Gerdau Metalúrgica e CSNA, Ferbasa caindo. A Vale, por exemplo, nesse momento está subindo 1,21%, mas a Vale ontem, que acompanha a nossa programação, viu a gente explicando aqui que deixou de ser a empresa aí brasileira de maior valor. Nesse momento, inclusive, está aí aos R$ 84,30. Né, se a gente acompanhar o gráfico da Vale, aí realmente ela perdeu um pouco de valor se a gente for comparar aí em outros momentos aqui desse ano. Né? Mas eu quero dar um oi aqui para o pessoal aqui do nosso chat, né, que tem gente aqui, inclusive estão comentando aqui a montanha-russa do cash, aqui a brincadeira que eu fiz com o Gabriel. Né? O Gel que está dizendo assim, sem emoção não tem graça. É mais ou menos isso, é um teste cardíaco, né, Rafa? A bolsa é assim, né? Tem que testar com as emoções, é mais ou menos isso. Achei que era só eu que saía do papel e ele subia. Que alívio. Não, Digão, imagina, acontece com todo mundo, fica tranquilo. Ainda tem daquelas situações que tipo assim, eu entro, não entra, aí você não entra, o papel sobe, olha aí. Então fica sussa, tá? Acontece com todo mundo, fica tranquilo. Acontece nas melhores famílias, né? Acontece nas melhores famílias, então fica tranquilo. A gente só queria dar um oi aqui para todos vocês, a gente vai daqui a pouquinho conversar aqui com o analista. Olha só, o El dizendo assim, o superfaturamento caiu, ele está por aqui, continua por aqui, o Eduardo Trader também está por aqui, acho que eles estão dizendo aqui, estão respondendo aqui para a enquete, hein, sobre ter gostado aí ou não ter gostado ou não do discurso aí do presidente Jair Bolsonaro, viu, o Rafa? O pessoal está respondendo aqui, você está acompanhando aqui o que estão respondendo aqui no chat? Eu tô querendo aqui que eles não briguem, pelo amor de Deus, gente. Vamos aqui focar em investimento. Inclusive, Débora, a gente está falando agora de Cash 3, né, de Melius. Cash 3, que assim, eu não sei se tem a ver, mas desde que contratou o grande Marcos Lisboa para ser conselheiro independente da Melius, a Melius está disparando, entendeu? Eu que, você sabe, né, Débora, sou pouco fã do grande Marcos Lisboa, enfim, né, nem fiquei nervoso quando entrevistei. Eu não ia comentar nada, mas já que você falou... Exatamente. É isso aí, mas vamos lá, vamos para o nosso convidado aqui do dia, que ele já está aqui com a gente, o pessoal da produção acabou de me avisar aqui, o Victor Blas, que já está aqui, que é sócio da Promo Capital aqui. Vamos lá conversar, repercutindo um pouquinho todas essas notícias aqui do dia, um resuminho, Victor, que a gente está tentando trazer aqui para esse final de dia, daqui a pouquinho a Bolsa já se encaminhando aí para um fechamento do mercado. Foi um dia aí, né, não tantas emoções, eu diria, como ontem, mas eu acho que de muito mais sensação aí de tranquilidade. Mas eu queria começar falando com vocês do setor de shoppings. Primeiramente, antes de tudo, muito obrigada, seja bem-vindo aqui ao Top News, bem-vindo aqui à BMC News. Muito obrigado por ter aceito aqui o nosso convite. Eu quero começar falando com você sobre esse setor de shoppings, que ontem, né, Multiplan fechou aí numa queda de 0,70. Com ela, todo o setor também acabou seguindo essa queda do Ibovespa, mas, claro, também a gente tem essa expectativa do Copom, juros mais altos, menos poder de compra, e o setor pode também ser impactado. Porém, o final de ano sempre é um bom momento de vendas, né? Você acredita que pode ser um bom período para poder aproveitar alguns papéis mais descontados no setor? Você ainda vê algum mais descontado? Como é que você está olhando isso? Oi, pessoal, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Na realidade, acho que faz muito sentido o que você falou, né? Acho que o setor como um todo já vem sofrendo bastante, né, com esse cenário macro mais difícil, né, que tem feito os juros longos subir bastante, né, e essas ações, elas são muito sensíveis a esses movimentos, né. Por outro lado, né, colocando tudo isso nos preços, a gente ainda acha que os papéis estão bastante descontados no setor, né. Acho que o setor como um todo sofreu com essa perspectiva macro, né, de juros longos mais altos, mas o operacional, né, das companhias tem vindo muito forte, né. Então a gente viu aí os últimos resultados, o segundo TRI principalmente, as companhias postando resultados de vendas e receita de locação acima do que a gente esperava, e conforme você falou, né, a gente vai avançando pro terceiro e pro quarto TRI, isso tende a se intensificar, né. O quarto TRI sazonalmente já é
trimestre forte para o setor de varejo e os shoppings captam um pouco disso, e com a vacinação acelerada a gente tende a ter uma demanda reprimida que pode efetivamente potencializar os resultados do setor, né? Então, acredito que o operacional só tende a manter essa tendência que a gente tem visto, né? Então, a receita deve ser muito beneficiada, e as margens do shopping já são muito resilientes, né? Então, isso deve se converter ali em um EBITDA muito mais positivo para as companhias, né? Então, acho que, no geral, eu vejo os papéis bastante descontados sob essa ótica, assim. A gente gosta bastante de Multiplan, por exemplo, que é um papel aí de uma companhia que tem um portfólio de ativos premium, né? Então, acho que um dos mais representativos é o Shopping Morumbi, né? Que acho que é o mais icônico, né? Que tem uma produtividade muito alta, né? E acho que é uma marca bastante conhecida da população no geral. Mas a gente continua bastante positivo, assim, quanto ao setor de shoppings. Inclusive, até abrir aqui o setor para poder a gente dar uma olhadinha como que estão os papéis agora. Multiplan, por exemplo, que você estava falando agora, está subindo 3,9%, está em R$ 20,80 agora. Aliança Sonai está subindo 2,14% a 23,88%. BR Malls está subindo 2,48% a 8,70%. JHSF está subindo 2,89% a 6,41%. E Iguatemi está subindo agora 3,54% a 3,38%. Além do Multiplan, tem algum outro papel que você acha que pode ser uma boa oportunidade aí, Victor? A gente gosta de Iguatemi também, a gente acha que se você procura um portfólio premium também, acho que é um papel interessante nesse sentido, porque ele está com um upside relevante, ao mesmo tempo que tem um portfólio de ativos bastante produtiva, né? Então acho que tem o Iguatemi São Paulo, que a maioria das pessoas conhece, o JK, então isso é uma opção também de investimento que a gente vê com bons olhos, né? Mas no geral o setor de shoppings como um todo tá bastante descontado, né? E hoje com a melhora macro, né? A gente tem uma diminuição na pressão dos juros longos e os papéis performam bem, né? Como você bem falou aí. Agora falando um pouco do setor de óleo e gás, né? As empresas do setor não foram tão descontadas aí no pregão, de forte queda de ontem, né? Talvez pelo fato de já estarem bem descontadas. Quais que são as suas expectativas aí para o setor e quais os motivos dessa disparidade aí entre o valor negociado e os fortes resultados operacionais apresentados? Empresas de óleo e gás, né, acho que a mais famosa aí seria a Petro, né, é uma companhia que a gente conhece, né, acho que a maior parte das pessoas conhece bem, mas que a gente acha que o risco aumentou bastante, né, e talvez seja um pouco nesse sentido que os papéis precifiquem um múltiplo mais baixo para ela, com os resultados tão fortes que ela tem postado, né? Um ano eleitoral, né, que a gente vai entrar agora, 2022, e que a gente vê o combustível subindo bastante, né? E toda vez que isso acontece, né, você tem uma pressão por parte da população em setores bastante fortes aí, como os caminhoneiros, né, e outros sindicatos aí do setor, para poder arrefecer essa pressão aí que acaba se disseminando em boa parte dos preços da economia, né, que o transporte compõe os preços dos produtos, né. Então, assim, nesse sentido, né, a Petro, que é uma empresa estatal, acaba sempre sendo alvo, né, de algumas iniciativas populistas, né. Então, talvez nesse sentido, né, a Petro como papel acho que mais representativa desse setor possa estar não refletindo o valor que ela realmente tem, né, o valor justo dela. Acho que do setor mesmo de oil and gas que a gente gosta, né, e que é outra dinâmica, seria a BR Distribuidora, né, que acho que talvez vocês quiserem falar mais tarde também, a gente pode comentar. Eu tenho já daqui a pouquinho, inclusive, perguntas sobre especificamente sobre ela, mas antes disso eu queria saber um pouquinho sobre essa questão, porque assim, a gente tem vacinação, né, já bem mais avançada aqui no Brasil e além disso, aos pouquinhos, a gente está vendo aí as medidas restritivas, né, sendo um pouco mais cedidas, digamos assim, né, a gente está cada vez mais avançando em relação a isso. Como que você acredita que isso pode impactar o setor?
Ou você acha que não, que ainda não dá para poder a gente ver impacto significativo em relação a isso? A vacinação só vai pesar nos resultados aí no próximo ano, talvez 2022, primeiro semestre? Acho que a gente já tem visto refletir, né, nos preços de petróleo, por exemplo, né? Acho que do lado da demanda a gente tem uma recuperação muito forte de mobilidade como um todo, né? Então a gente vê, por exemplo, indicadores de tráfego, de rodovias já recuperando o patamar pré-Covid, que é uma boa proxy para consumo de combustível. A gente vê também fluxo em várias praças aumentando, shoppings, como a gente comentou, que também é uma proxy para mobilidade urbana aí também. Então, assim, tudo isso mostra, né, que a gente tem uma demanda mais forte, e por outro lado a OPEP, né, que é o órgão que regula a oferta do setor, tem sido muito mais racional, né? Então, à medida que a gente tem recuperado essa demanda, né, a oferta não tem aumentado a ponto de não fazerem os preços subirem. Então, a gente tem o preço de petróleo em patamares já bastante altos, né? Até por isso a gente está tendo essa pressão tão forte no combustível, né? Claro que tem o efeito do dólar também, mas a recuperação do combustível, do preço de barril tem sido bastante relevante. Então, no setor em si, né, a gente vê que o preço médio vai ser positivo nesse sentido de afetar a receita do setor como um todo, né? A gente deveria ter uma recuperação que já está acontecendo, né? Se você pegar indicadores ano contra ano, né, isso já vem acontecendo, ainda mais sobre uma base do segundo TRI de 2020 que estava muito fraca, né? E agora para o terceiro e para o quarto a gente tem uma base mais normalizada, mas ainda assim a gente vê que é uma recuperação bastante positiva. Olhando aqui para o setor como um todo, hoje a gente teve um pregão aí, pelo menos para commodities em relação ao petróleo, um pregão volátil, né? A gente abriu com o petróleo em alta, depois virou, caiu, depois subiu novamente. A gente viu empresas, por exemplo, como a Prio aí indo para baixo, depois subindo, por exemplo, Prio 3 está agora em alta de 2,43%. A gente tem Petri 3 subindo 1,66%, Petri 4 subindo 1,83%, Cosan, que eu vou falar sobre ela, inclusive agora, 1,13%, Enalta sobe 1,71%, BR Distribuidora, que também vou falar sobre ela daqui a pouquinho, 1,72%, Ultrapar também está subindo, Raizen está subindo 2,25%. Eu quero abrir só aqui o gráfico específico da Cosan, para a gente dar uma olhadinha aqui. Cosan que agora está 25,27%, né, no início do ano ali, iníciozinho de fevereiro, o papel estava aqui na casa dos R$18, depois veio ganhando valor, mais ou menos acompanhando aí essa valorização que o Bovespa chegou aqui no meio do ano, né, depois disso manteve aqui mais ou menos do meio de agosto para cá, se manteve nessa casa aqui dos R$25, está subindo agora aqui o papel, desculpa, esse papel BR Distribuidora, gente, olha isso, olha o juízo da Débora Oliveira, gente, ai, sabe o que é isso? É o seu Rafael Lara, culpa do Rafael, gente, vamos lá, corrigindo, Cosan, que vai ser minha próxima pergunta aqui para vocês. Cosan que está aqui às 23h29, tá, nesse momento, está subindo 1,17%, no início do ano teve na casa dos 18%, e aí, sim, entre março e maio aí, se manteve aí nos R$21, mais ou menos, R$22. Não muito diferente realmente como o BR Distribuidora, assim, ainda acompanhou um pouquinho da alta do Bovespa no meio do ano aí, em julho. Caiu um pouco e agora está aí, aos 23,28, sobe agora aqui o papel, né, tá 1,13. Então, falando agora aqui especificamente, eu queria começar falando, né, sobre, a gente tem visto aí, né, consecutivos aumentos nos preços aí dos combustíveis, né, e eu queria saber como que isso pode impactar, de alguma forma, empresas como a Cosan, né, que oferece outras opções, né, além outras opções aí de combustíveis, como que isso pode acabar beneficiando, já que a Cosan tem produtos alternativos, né, para os combustíveis fósseis. Então, como que você tem olhado isso? Acho que você falou muito bem aí, né, a Raizen, né, que já tinha um negócio de distribuição de combustíveis, né, que é o combustível fóssil, né, é uma fonte de energia que não é tão limpa, né? E agora com a oferta que a gente teve da Raizen, né, ela pôde abrir com mais detalhes todo o
portfólio de produtos que boa parte deles eles já têm desenvolvido dentro de casa, né, que são fontes de energia renováveis, né. Então a gente tem o etanol de segunda geração, por exemplo, a gente tem biometano, a gente tem diversas fontes de energia renováveis aí que vão ser importantes para fazer essa transição energética aí num caminho mais sustentável, né? A gente tem também, por outro lado, uma fonte que não é tão nova assim, mas que tem ganhado tração, que é o gás também, né? Que é outra empresa do Grupo Cosan por meio da Compass, né? Que é uma fonte alternativa aos combustíveis fósseis, né? E eu acredito que toda vez que a gente tem um preço de combustível alto, né? Essas fontes acabam ganhando apelo dado a competitividade que elas têm, né? Então, acho que toda vez que a gente tem esses movimentos, fica mais claro a necessidade de ter uma matriz energética mais diversificada, né? E a Cosan, por meio dessas empresas, tem como fornecer isso, e cada vez mais acho que isso vai ficar representativo nos resultados da companhia, né? Acho que é uma transição de longo prazo, né? Não é de um trimestre para outro, nem de um ano para outro que a gente vai ver uma mudança estrutural, mas é um caminho que a companhia começa a trilhar e muito bem acertada, né? Exatamente isso. Bom, já que eu estava dando aqui antes, inclusive, aí a BR Distribuidora, né? Aliás, BR Distribuidora que tem passado aí por algumas mudanças, inclusive no nome da companhia, né? Que agora não é mais BR Distribuidora, agora é Vibra Energia, né? E aí, aliás, acabou de aprovar aí numa assembleia, né? Um novo conselho, 9 conselheiros e o presidente também da companhia, né? 9 conselheiros independentes, e você acompanha de perto essa companhia, né? Eu queria saber o que mais você tem apostado nessa nova fase da Vibra. Acho que a BR Distribuidora é uma empresa que a gente gosta bastante. Ela fez diversas mudanças, né, nos últimos anos, e essa mais recente foi interessante para demonstrar essa nova fase que a companhia está entrando, né? Acho que ela entregou diversos objetivos aí que ela prometeu para os investidores. Então hoje a companhia está com um nível de rentabilidade totalmente diferente, né? Ela fez melhorias ali de corte de custos e despesas que para ela gerou uma economia de 1 bilhão de reais anuais, né? E a gente vê que a companhia continua nessa toada de achar novos ganhos de eficiência. Então ela já abriu para o mercado ganhos adicionais aí que podem resultar em 640 milhões adicionais, tá? Que seria boa parte dele fazendo um pouco mais do que já foi feito, então reduzindo o número de contratos com transportadoras ali que estavam contratadas de forma ineficiente, melhorando a produtividade de fábrica de lubrificantes que ela tem hoje, e também reduzindo aí umas despesas quanto a pessoal, né, principalmente plano de saúde, né? Então acho que assim, ela continua demonstrando ainda que tem espaço para melhoria de rentabilidade. Depois de ela ter entregado para a gente, pelo menos, um nível de margem EBITDA 30% acima do que a gente esperava. E fora isso, né, a gente vê também que a companhia, agora com esse novo nível de rentabilidade, né, gerando muito caixa, ela pode agora se dedicar a essa nova fase de crescimento. E nessa nova fase de crescimento, ela deixou muito claro, né, no último evento para os investidores, que ela quer participar da transição energética, né, um pouco em linha com o que a gente comentou da Raízen, né. Nesse caso, né, a companhia comentou que tem 5 bilhões ali de firepower, né, então de poder aí de fogo para poder atacar novas verticais, e ela já tem alguns embriões lá dentro, né, para fazer isso, né. Então ela tem um projeto de fazer uma trade de etanol, ela também quer entrar no mercado de gás de forma mais incisiva. Então são diversas avenidas de crescimento ali que vão diversificar a fonte de receita da companhia, que hoje está bastante concentrada em um produto que é o combustível fóssil, né, que a gente tem visto uma tendência de migração para outras fontes. Então a companhia não tá passiva vendo isso acontecer, né? A gente vê que ela está muito ativa,
pelo contrário, né, tá muito ativa, e a gente continua achando que o risco-retorno ainda é muito favorável. Maravilha, Vitor. Eu vou chamar aqui o Rafa Lara, que ele também tem perguntas aqui para você. Rafa. Perfeito, então, Débora, novamente seja muito bem-vinda aqui, Vitor, ao Top News. Inclusive, eu estava aqui até admirando a sua parede aí, cheia dos princípios do Ray Dalio aí, né? Enfim, estava aqui bem legal. Vitor, eu queria comentar um pouco com você sobre a queda no valor das commodities, né? Como é que você vê essa movimentação, né? Como é que ela pode beneficiar as empresas, por exemplo, de construção e incorporação de baixa renda, na sua opinião, Vitor? A gente, inclusive, teve uma conversa recente com a Cury, né, que é uma empresa que atua no segmento, principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro, né, faz empreendimentos do Casa Verde e Amarela, e o cenário que eles passaram para a gente é muito positivo, né. Quanto ao seu primeiro ponto, né, da queda dos preços das commodities, né, a gente viu em conversas com eles que pelo menos a pressão que estava vindo, né, quanto a insumos, quanto ao aço, por exemplo, já arrefeceu de forma significativa. Então a gente não tem, pelo menos no curto prazo, pressão adicional para repasse de aço, que é um ponto positivo, dado que o aço representa parte relevante do custo da empresa ali, né, na hora de fazer os empreendimentos, né. Por outro lado, você tem alguns insumos ainda subindo, como cimento, mas numa proporção muito menor, né? Então, assim, a gente vê que a cesta deles de custo já está mais comportada, e isso beneficia as margens brutas, né, das companhias, né? Acho que a gente tem um novo patamar de custo, né? Então não é que as margens brutas vão expandir de forma relevante, mas a gente também não vai ter uma deterioração adicional desses indicadores, né? Então a gente, nesse primeiro ponto de queda do preço das commodities, ajuda a arrefecer essa pressão para eles que atuam no segmento que é mais difícil, né, de você repassar esse aumento de custo na ponta, né. É um público-alvo ali que eles atuam, que é mais sensível à renda, e diferentemente do média e alta renda, né, você não consegue repassar essa pressão de custos nos imóveis já vendidos, né, porque contratualmente você não tem essa prerrogativa. Então, é um segmento que é mais sensível a essa inflação de custos. Isso ajuda bastante o setor, né, diminui o risco, né. Exatamente, né, Vitor? Bom, agora eu queria mudar um pouco de assunto, né, e trazer o assunto agora para o setor de logística, que tem aí como representantes, né, a Rumo e a Sequoia Logística, que inclusive, né, estava até dando uma olhada aqui no gráfico, né, hoje a Rumo que está tendo um dia interessante no Ibovespa, subindo 2,08%, enquanto a Sequoia, né, vamos dar uma olhada aqui, ó, a Sequoia está subindo, ó, vamos pegar aqui, ações... 2,52% também, as duas com movimentação acima da casa dos 2%, estava até vendo aqui, porque a Sequoia estava numa alta até maior, mas aí ela voltou um pouquinho e foi para 2,52%. Quais são os fatores que você acha que o investidor deve levar em consideração para quando ele vai investir em empresas do setor de logística, Vitor? Acho que, como toda análise de investimento, acho que você tem que entender qual que é o modelo de negócio, né, da companhia, né, quais são as vantagens competitivas que ela tem atuando naquele setor e o modelo de reinvestimento, né. Então, se você vai olhar o setor de logística, né, você tem alguns subsegmentos, né, então a gente falou da Rumo e da Sequoia, né, que são empresas de logística, só que em subsegmentos bastante diferentes, né? Então, se você tem a Rumo, por exemplo, né, atua num segmento de ferrovias, que é bastante capital intensivo, né? Então, você tem uma necessidade de fazer investimentos altos, né? Isso por si só já cria uma barreira de entrada, né? Mas por outro lado, né, você tem que ter muita diligência na hora de alocar esse capital, né, dado que qualquer erro ali que você comete na viabilidade econômica desses projetos, você acaba deteriorando a rentabilidade da companhia, né, mas ela atua num segmento que é muito resiliente, né,
Então, ela está inserida aí num transporte de grãos, principalmente, e que é um subsegmento aí que só cresce no Brasil, né? O agro é muito forte, né? Então, a gente tem que entender ali quais são os drivers de crescimento, como que ela vai rentabilizar isso, né? E a perspectiva para investir, que acho que não faltam projetos para a gente diversificar a matriz de transportes, né? E do outro lado da Sequoia, que você comentou, é uma empresa bastante diferente, né? Que atua no setor de e-commerce, né? Então, a empresa, se você for analisar as vantagens competitivas dela, né, ela tem um custo muito competitivo para oferecer para os varejistas, né, que são os clientes dela, né, que terceirizam o transporte ali para regiões mais afastadas, né. Então, ela consegue ser competitiva nessas rotas e ter um nível de serviço alto que cria uma vantagem competitiva, né, para ela conseguir crescer nessas regiões e atrapalhar qualquer concorrência que tente entrar nessas regiões, né, que não vai ser competitiva, né, e um segmento que cresce bastante, né, então a gente tem que se atentar a esses, como que ela rentabiliza isso, né, no caso dela, ela tem um modelo de negócio bastante asset light, né, ao contrário da Rumo, né, então ela não tem os ativos, né, ela não tem os caminhões, as vans, ela aluga tudo, né, então isso ajuda ela a dar escala na operação dela, né, são duas empresas bastante interessantes que a gente gosta aqui, que sofreram por motivos diferentes também, né, acho que uma sofreu um pouco com o cenário macro, né, que a gente viu aí, né, com juros longos subindo, a empresa que sofre nesse sentido, né, por ser um negócio de capital intensivo, e por outro lado a Sequoia caiu junto com o setor de e-commerce, né, tá performando melhor aí hoje, mas caiu bastante junto com o setor de e-commerce, com preocupações, né, quanto a arrefecimento de crescimento, né, dado que a gente está voltando para a normalidade, então acho que foi mais nesse sentido mesmo, mas a gente gosta bastante das duas companhias. Sim, é claro, né, Vitor? Bom, queria fazer uma pausa aqui rapidinho no nosso papo, que está super sensacional com o grande Vitor, para a gente dar aqui um giro de notícias rápido, afinal já são 5h04, né, da tarde e, como a gente sabe, né, tá continuando rolando as declarações na ONU e quem acabou de discursar não foi ninguém menos que o presidente da China, o Xi Jinping, que participou da ONU por videoconferência, né? Ele encerrou agora há pouco o seu discurso na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, né, onde ele destacou que seu governo vai continuar aumentando sua cooperação com as Nações Unidas. Sobre a pandemia, Xi alertou que, abre aspas, temos que respeitar e seguir as leis da ciência, fecha aspas, afirmando que a prioridade da China é também, abre aspas, garantir o acesso equitativo a vacinas contra a Covid-19, né, fecha aspas. Revelou que, até o final deste ano, seu governo terá doado cerca de 2 bilhões de doses de vacinas. O presidente chinês disse que, abre aspas, temos que revitalizar a economia e criar um desenvolvimento mais sustentável e ajudar países em desenvolvimento com suspensão de pagamento da dívida, fecha aspas. Ele também se referiu às políticas ambientais, afirmando que a China, abre aspas, fará de tudo para alcançar nossas metas climáticas, assumindo o compromisso de não construir mais usinas de carvão no exterior. Fecha aspas aí, o Xi Jinping, que inclusive está na tela aí, ó, falando, né, ele que não foi presencialmente lá para Nova York. Inclusive já queria chamar a Débora, né, que está com o mapa de calor aí. Bom, já são 5 horas, né, já que a gente está falando de internacional, qual que é a cotação do dólar aí, ô Débora? Vai dar para a gente viajar para Disney hoje ou não vai dar não? Olha, eu ainda vou esperar um pouquinho, viu? Com esse dólar aí, a gente tendo que multiplicar por quase 6, viu? Tá difícil, mas vamos lá. O dólar, na verdade, tá agora no after, né? O Rafa, eu quase dizia Paula, hein? Porque a Paula tava falando ainda há pouco aqui, ela tá da convivência. Isso é a convivência. Ela tá me ouvindo lá fora, mas é o seguinte... o dólar fechou, na verdade, a 0,84%, né, de queda, se ajustando aí um pouco depois desse encaminhamento dos precatórios. Agora está no aftermarket aí, nesse momento a gente fechou com o dólar cotado a 5,28, tá, Rafa? Lá nos Estados Unidos as bolsas também já fecharam, acabaram de fechar agora há pouco, Dow Jones uma queda de 0,14%, S&P 500 praticamente no 0 a 0,
né, mas uma tendência de queda 0,08%. A Bolsa da Tecnologia por lá, a Nasdaq, fechou aí numa alta de 0,22%. Então as bolsas por lá fecharam em direções opostas. Vou esperar aqui o aftermarket aqui do Ibovespa para poder a gente atualizar como que ficou o Ibovespa aqui, quais foram as tendências aqui dos setores para poder a gente passar para os nossos telespectadores. Mas vamos lá, vamos voltar no nosso papo aqui com o Victor. Perfeito, então vamos chamá-lo aqui de volta então. Vamos ver se o Vitor tá aí na linha. Vitor, tá tudo certo aí com você? Você tá ouvindo a gente? Show de bola então aí. Vitor, eu queria te perguntar agora sobre a Randon, né, que vem apresentando aí resultados fortes, com uma perspectiva de crescimento interessante, né? Como é que você avalia a performance do ativo na Bolsa e quais são as suas expectativas para o resultado nesse trimestre de agora, Vitor? Ela é uma empresa que tem um beta muito alto, né, que a gente costuma falar. Então, quando a gente tem esses movimentos do Ibovespa, ela costuma ser mais sensível ainda, né, então cair até mais, ou quando volta também ela sobe mais, né. Isso porque ela tinha um modelo de negócio bastante cíclico, né, ainda tem, mas ela tem trabalhado para diminuir essa ciclicidade do portfólio, né. Então, a companhia hoje, ela... basicamente, os principais negócios dela são autopeças, implementos rodoviários, né? Só que a gente tem visto aí ela aumentar de forma relevante o segmento de autopeças ali na receita, né? Que é um segmento mais resiliente, né? Que a gente tem uma demanda cativa ali no aftermarket, né? Então, ele é mais resiliente, tem margens maiores, e isso dá uma sustentabilidade maior para os resultados, né? E por outro lado, né, a despeito do que todo mundo esperava, o negócio que é mais cíclico, né, que é o segmento de implementos rodoviários, ele foi muito mais resiliente do que a gente esperava, né. Então, a gente em 2020, né, que foi um ano muito difícil para todo mundo, né, a gente tinha uma estimativa da empresa, né, que foi cancelada em função do cenário do Covid, né, das incertezas, e depois, fechando o ano, a gente viu que, a despeito de tudo isso, o setor fechou com quase que no 0 a 0, né, que quando teve a crise estimavam quedas de 15%, 20%, fechou no 0 a 0 e a companhia conseguiu atingir a estimativa de 5 bi de receita, né, que ela tinha anteriormente. E agora, né, ela tinha dado um guidance com crescimento já sobre 2020, ela revisou de novo, né, 25% acima de uma estimativa anterior, isso principalmente quanto ao segmento de implementos rodoviários, né, que a gente falou, que ele está sendo muito impulsionado pelo agro, né, o agro do Brasil, né, principalmente transporte de commodities, está muito forte, você precisa de caminhão, toda vez que você precisa de caminhão, você precisa de um implemento também, né, implemento rodoviário. Então, uma relação aí que normalmente é de 2 caminhões e um implemento, isso ajuda muito, né? A gente teve um incremento de frota nesses últimos anos também, gera uma recorrência maior, e isso tem impulsionado os resultados da companhia, e a gente acha que o terceiro e o quarto tri vão continuar nessa toada, porque a companhia ela reporta as receitas mensais para o mercado, tá? E se você pegar a receita que ela reportou para agosto, né, você anualizar, né, essa receita, você teria ela atingindo essa estimativa que ela deu de 8,5 bi de faturamento, né, que é um incremento bastante relevante, né. Então a gente acha que os resultados vão continuar fortes sob a perspectiva de top line, né, de receita, e o crescimento de EBITDA, né, e a sustentabilidade das margens, que era uma preocupação e sempre foi para a companhia, né, porque ela tem muito custo que é metálico, né, aço e ferros fundidos ali que tiveram um incremento relevante. A companhia, dado esse mercado tão pujante, né, que ela tem visto, tem conseguido repassar na ponta esses preços, né, além de toda a eficiência que ela ganhou desde a última crise, com investimento em automação e etc. Então, assim, todo isso está se pagando agora, e a gente acha que o impacto nas margens dela, né, nesse cenário um pouco mais difícil de pressão de commodities, que agora está arrefecendo, né, mas que já está sob outro patamar de custo, vai ser muito menor sobre as margens da companhia, né. Então, eu acho que a gente ainda tem esse mismatch, né, entre a performance da companhia e os preços,
mas que acho que, como toda a bolsa aí, ou grande parte dela, é muito em função do cenário macro, né? Que ela que é mais sensível nesse sentido, né? Sim, é claro. É isso aí, Vitor. Bom, vou chamar agora a grande Débora aqui também, né, Débora, pra gente bater esse papo aqui finalzinho, porque a gente já tá batendo agora 5h12, né, e a grande Hanna Beltrão já tá do meu lado aqui, inclusive. Já tá chegando, então... Chegando. Quero agradecer a participação do Vitor aqui com a gente. Muito obrigada pela tua participação. Espero você aqui outras oportunidades para poder trazer um pouco aí do teu olhar para o mercado, inclusive, principalmente aí, né, nesses momentos aí de fechamento de mercado, como que a gente traz aqui esse cenário, né, do dia, né, no Top News, né, Rafa? Então, muito obrigado pela tua participação e a gente conta com você aqui outras oportunidades, hein, ô Victor? Eu que agradeço, pessoal. Muito obrigado aí e boa tarde a todo mundo. Obrigada. E a gente vai tocando por aqui, né, Rafa? Porque o Ibovespa já fechou. Vamos dar uma olhadinha aqui rapidamente, antes da dona Hanna Beltrão aqui chegar, porque hoje ela tem Intelbras, o pessoal da Intelbras, né, vai falar com ela aqui no BMC Business, a Hanna Beltrão, que a partir de hoje é quem vai comandar o BMC Business aí, né, então não perca essa oportunidade de conhecer um pouco mais a Intelbras, mas vamos lá falar desse Bovespa aí que fechou hoje numa alta de 1,29%, segurou, gente, os 110 mil pontos, 110.249 pontos, a gente foi aí nas mínimas dos 108 mil, das mínimas de 108 para 110 mil pontos, né? Depois dessas notícias aí dos precatórios aí, finalmente parecendo que vai conseguir ser desenrolado esse carretel dos precatórios aí, Rafael, isso deu aí um respiro para o nosso Ibovespa, que conseguiu aí recuperar esses 110 mil pontos e manter os 110 mil pontos, né? Além disso, esse discurso aí com os ânimos mais tranquilos, o presidente Jair Bolsonaro lá na ONU, que aí conseguiu trazer esse mercado um pouco mais aliviado hoje. Olhando para o nosso mapa de calor por variação do Profit Pro da Nelogica, olha lá, Cash 3 aí terminou o dia em 13,60% de alta. O setor de varejistas aqui, ó, Lame 4, alta de 4,94%, Homer 3, 3,81%, né? O Grupo Soma também, varejo de moda, 5,62%. De 5,62% de alta, Gol 3,87% de alta. Setor de shoppings também, a gente estava falando aqui com o nosso convidado também sobre o setor de shoppings, Multiplan 3,5% de alta, JHSF 2,25% de alta. O setor de construção também, olha só, MRV, Cirela aqui, que subiram aqui hoje. Magazine Luiza está aqui, ó, entre as varejistas que também subiram. Ainda nas varejistas tem lojas Renner no setor de varejo de modas, mas olha só, IRB nas quedas, sabe eu costumo dizer, o Rafa, tem aqueles papéis que dividem, né, o mercado entre ame ou deixe-o, né? A Oi é um deles, a IRB é outro, que eu nunca vi, pensa que divide opinião, é um negócio que, meu Deus do céu, você ama muito ou você odeia muito. IRB é um deles, mas tá lá hoje, ó, 1,84% de queda. Né? E a gente também teve alguns papéis aí do setor de saúde, né? Também ali Ipera, Raia Drogasil, que também aí caíram um pouco hoje. Mas no geral, Rafa, hoje foi um dia de respiro no Ibovespa. Respiro inclusive com cashback, né? Com a Cash 3 aí subindo 14%. Quem deve estar um pouco triste ou feliz, né? Porque afinal ele é um investidor a longo prazo, é o grande Luiz Barsi, né? Que investiu em IRB aí, né? Um dos grandes investidores de IRB aí, e sempre chama a atenção a esse papel, é sempre um papel com bastante holofote para o investidor, né, Débora? Inclusive, já vou até aqui mandar um beijo pro pessoal aqui do chat, né? O Drauzio, o Hamilton, o Fábio, o MPK, o Fabrício, o Ezequiel, o Helder, o João Guimarães, o Breda, o Daniel Floriano, muita gente com a gente aqui, né? O Hugo Augusto, enfim, muito obrigado. Gente, senta o dedo nesse like e a gente vai finalizando aqui, né, Débora? O Exatamente nosso Top isso, News. Rafa. Eu via também eu tava só de olho aqui no pessoal do chat, gente dizendo que tá gostando muito aqui do Top News, o nosso astral e tudo mais. A gente faz brincadeira às vezes aqui, né, o Rafa? Mas é para dar uma descontraída, às vezes no final do dia, depois de passar o dia inteiro olhando para essas telas, olhando para esses números, para gráfico, para tudo. Ou a gente descontrai ou todo mundo enlouquece. Então, assim, a gente fala de assunto sério, a gente fica sério quando tem que ficar sério, mas também a gente dá uma descontraída, né, para poder o negócio não ser tão chato. Para ser sério, não precisa ser chato.
né? Exatamente. Então é isso aí, mas vamos lá, vamos ficando por aqui, porque a dona Hanna Beltrão já está posicionada, tem Intelbras chegando na área. Não perca essa oportunidade, já vi gente aqui no chat dizendo assim, opa, Intelbras, é isso mesmo, gente. Então, já começa a mandar suas perguntas, não conhece a companhia, quer conhecer um pouco mais, uma companhia que é aí do setor e tem soluções aí tanto para segurança como também para a comunicação, tá? Então, assim, tá despontando aí no 5G que tá chegando na área, né, Rafa? Exatamente. Então, aproveita para conhecer um pouco mais sobre essa companhia, já vai deixando as perguntas, a Hanna vai ficar de olho aqui no chat. E a gente vai ficando por aqui, né, Rafa? Eu vou pegar uma pipoca ali e sentar, porque eu realmente adoro o BMC Business. Fico feliz que também tá aí, vai ser extremamente... Já era muito bem comandado pela grande Débora, né? Que aí eu roubei ela aqui pro Top News, né? Pra eu encher o saco dela. E aí parei de encher o saco da grande Hanna, que Trocamos. Foi pro BMC Business lá. Então desejamos sorte pra ela, né? Pra que ela arrase aí, como sempre, a grande Hanna Beltrão. Um beijo pra ela aí. E a gente se vê amanhã, né, Débora? Exatamente, aqui no Top News. Vocês também podem ver nossas notícias, tá, gente? Lá no nosso portal. Mas agora é com a Hanna. A Hanna já tá aqui pronta, gente? Cadê a Hanna aqui do meu ladinho para poder a gente ir tocando? Ah, é? Então tá bom. Então já disseram aqui que eu posso finalizar, então tá bom. Eu volto com vocês amanhã, a partir das 9h30 da manhã, né? Com a Paula Moraes no BMC News. Toda a movimentação do mercado ao vivo em tempo real com vocês e depois aqui no fechamento do mercado junto com o Rafael Lara no Top News. Espero por vocês amanhã. Tchau, tchau.